Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Afrânio, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará, pediatra formado pelo Hospital Geral Valdemar de Alcântara e reumatologista pediátrico formado pelo Hospital Infantil Albert Sabin. Fui chamado aqui para dar uma aula para vocês acerca do tema da reumatologia pediátrica. Porém, antes de começar a falar da aula propriamente dita, queria fazer uma pergunta. Criança tem reumatismo? Deve ter, né? Senão não estaria dando essa aula para vocês. Mas é isso, gente. Criança tem sim reumatismo, tá certo? Criança tem doença reumatológica, criança tem doença autoimune de forma semelhante aos adultos. Ah, Afrânio, então quer dizer que o reumatismo da criança é equivalente, é igual ao reumatismo do adulto? Não necessariamente. Existem algumas doenças reumatológicas que são exclusivas da criança, da mesma forma que existem algumas doenças reumatológicas que são exclusivas do adulto, e ainda assim, quando a doença faz parte dos dois grupos etários, ela pode ter apresentações clínicas distintas, seja na criança, seja no adulto. Justamente por isso, gente, que é importante que as crianças consigam ter acesso, consigam passar por uma avaliação com o especialista, com o reumatologista pediátrico, tá bom? Mas essa mensagem é muito importante. Criança tem reumatismo e existe um profissional pediatra que cuida especificamente do reumatismo nas crianças. Falando um pouco da especialidade. A reumatologia pediátrica é uma especialidade ainda nova que iniciou por volta do século XX, no início do século XX, e hoje estima-se que nós tenhamos por volta de 154 profissionais que conseguiram obter o título de especialista em reumatologia pediátrica entre os anos de 1997 a 2019. Esse reduzido número de profissionais nos mostra a importância do reconhecimento precoce do reumatismo nas crianças. E além de reconhecer, é importante saber também quando encaminhar o paciente para avaliação do especialista e saber se esse encaminhamento deve ser feito de forma urgente ou não. Ah, eu estou falando tanto aqui de reumatismo na criança, importância de chegar no reumatologista pediátrico, e vocês podem estar pensando, ah, Afrânio, isso é muito raro, isso é muito incomum, quase não deve acontecer. E aí eu gosto de sempre trazer esse dado estatístico, gente, de que por volta de 25% das doenças reumatológicas têm início antes dos 16 anos. Então, se a gente pegar 100 pessoas que sofrem de reumatismo, que sofrem de doença reumatológica, 25 delas vão ter início do quadro antes dos 16 anos. Então, uma em cada quatro pessoas tem início do quadro na infância, na adolescência. E existem algumas definições importantes que todo profissional, qualquer pessoa que tenha contato com criança, até com seus filhos, sobrinhos, netos, deve saber, pelo menos para ter uma noção de quando é que você deve passar por essa avaliação com o especialista. Por exemplo, a artrite. A artrite ocorre a partir da presença de derrame ou edema articular, ou seja, você tem líquido dentro da articulação. Ou então quando a criança tem dois dos seguintes sinais: dor à palpação, dor à movimentação ou limitação de movimento. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que um dos joelhos está bem inchado. Isso mostra para a gente o quê? Que tem edema, que tem derrame articular. Isso é um sinal de artrite e é um sinal que já justifica que a criança passe pela avaliação com o reumatologista pediátrico. Deve ser diferenciada da queixa de artralgia. Artralgia nada mais é, gente, do que a dor da articulação. Então, quando você tem artrite, dói, porém é uma dor que vem acompanhada por sinais flogísticos, sinais de inflamação, inchaço, calor, limitação. A artralgia não, é basicamente a dor que ocorre sem inflamação. E é importante a gente classificar a artrite a depender das características que aquela criança tem. É uma artrite que ocorre em só uma articulação, ocorre em mais de uma, ocorre em várias, ocorre de uma forma contínua, ocorre por uma duração de uma semana ou já está durando 1, 2 meses. Então, tudo isso nos ajuda a diferenciar entre as causas principais de artrite. A artralgia, como eu já comentei, é uma dor articular sem processo inflamatório associado. É uma dor que geralmente ocorre de forma circunferencial ou difusa na articulação. Ou seja, não é uma dor que ocorre de forma localizada,
não é uma dor que a gente chama de uma dor pontiforme, que ocorre em um ponto específico. Quando o paciente se queixa de uma dor localizada ou pontiforme, geralmente você não classifica como artralgia. Então, nós já vimos aí dois conceitos bem importantes de artralgia e artrite, que são dois sinais que justificam a avaliação pelo reumatologista pediátrico. Dor óssea. A dor óssea ocorre quando a criança tem dor à palpação de ossos longos. Então, é uma dor que se estende além dos limites da articulação. Por exemplo, uma dor no osso da tíbia, que é o nosso osso da canela, é uma dor óssea. E esse é um achado que é comumente visto naqueles pacientes com tumores ósseos, leucemias ou osteomielite, ou seja, neoplasias ou infecção no osso. E a êntese? A êntese, gente, nada mais é do que o ponto de inserção de tendão, ligamento, cápsula no osso. Então, é uma dor naqueles pontos de inserção de estruturas musculares, ligamentares no osso. E a entesite nada mais é do que a inflamação localizadas nessas inserções. Então, artrite, artralgia, dor óssea, inflamação das ênteses, são todas indicações para que o paciente tenha uma avaliação com o especialista. Existem algumas doenças mais famosas, mais conhecidas, que são acompanhadas pelo reumatologista pediátrico, dentre elas a artrite séptica, que nada mais é do que uma infecção bacteriana no espaço da articulação, o lúpus eritematoso sistêmico, que talvez seja uma das mais comuns, que criança vai ter queixa de queda de cabelo, aftas na boca, dor nas juntas, manchas na pele, pode ter inflamação no rim, inflamação no cérebro. Então, é uma doença bem sistêmica, acomete vários órgãos e sistemas. A febre reumática, que é uma doença que ocorre a partir de uma infecção de garganta, e aquela infecção de garganta faz com que a criança tenha inflamação na junta e no coração. A artrite reativa, que é uma forma de inflamação articular que ocorre a partir de uma infecção de urina ou infecção intestinal. Então, a criança tem uma queixa de dor para urinar, tem uma queixa de diarreia com sangue, e algum tempo depois desenvolve um quadro articular. Existem as artrites relacionadas à infecção, como por exemplo a chikungunya, a dengue, que são infecções que comumente vêm associadas com sintomas musculoesqueléticos, e temos também as vasculites. Vasculite nada mais é do que inflamação na parede do vaso. Então existem doenças que inflamam o vaso. Essas doenças também devem ser acompanhadas com o reumatologista. E aí eu trouxe aqui algumas imagens, até para a gente ter uma noção de quão diversificada, quão heterogênea pode ser o quadro de reumatismo nas crianças e adolescentes. Aqui a gente tem uma inflamação no joelho, então é uma artrite no joelho. Você vê que o joelho está inchado, o joelho está vermelho. Provavelmente, se a gente pegar o joelho, vai estar quente, vai estar doloroso. Aqui nós temos dois achados clássicos de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, uma úlcera oral, uma ferida no céu da boca e o chamado rash malar ou racha em borboleta. Aqui, lesões nodulares, que é o chamado eritema nodoso, que é uma lesão que tipicamente aparece na região pré-tibial, na canela, em ambas as pernas e que sugere o acometimento de vasculite. Aqui, lesões que são típicas da artrite reativa, então a criança que tem essas lesões em glande e esse quadro de olho vermelho, de conjuntivite. Aqui, uma outra lesão muito típica das vasculites, que são as chamadas púrpuras. O exantema, que é comum de uma doença também vasculítica, que é a doença de Kawasaki, além dessas lesões isquêmicas, lesões de necrose de extremidades. Tudo isso pode fazer parte do quadro reumatológico. E aí, em resumo, quando que a gente deve procurar o reumatologista pediátrica? Qualquer criança com dor ou inchaço nas articulações, com quadro de febre prolongada que não tenha causa aparente, com manchas na pele, que aí a gente viu aí que podem ser das mais diversas possíveis, sintomas sistêmicos que não tenham explicação, então febre, perda de peso, ou uma criança que tenha alteração de exames imunológicos ou inflamatórios, como, por exemplo, os mais famosos, o FAM, VHS, PCR. Todas essas são indicações de passar por avaliação e passar na consulta com o reumatologista pediátrico. E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido uma aula útil.
e que vocês possam ter aprendido um pouco mais acerca da nossa especialidade. Muito obrigado.